Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês aqui mais um pouco sobre como foi o meu processo de libertação. Vocês já conhecem o meu testemunho, né? Quem está aqui há algum tempo, já me acompanha, já sabe. Tem alguns vídeos aqui já que eu conto como foi o meu encontro real com Deus, o que aconteceu naquele dia, como foi que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então já tem vários vídeos aqui eu explicando para vocês sobre isso. E vocês sempre pedem, né, para eu compartilhar um pouco mais sobre como foi esse processo. E eu passei por um processo. Tem pessoas que acreditam, né, que você pode ser liberto ali no instante. E eu também acredito que a gente pode ser liberto ali de tudo, naquele instante ali que você tem um encontro com Deus verdadeiro. Só que é muito pouco provável que você consiga mexer em todas as áreas da sua vida naquele único dia. Eu, particularmente, não consegui, porque eram muitas coisas para resolver, para colocar no lugar. Então, a maioria das pessoas tem traumas, tem feridas, precisa liberar perdão para pessoas. Então, aqui é só uma parte, né, que eu estou citando, fora outras coisas, né? Pensamentos, ações, práticas pecaminosas que a pessoa tem, que ela não consegue se libertar. Tem pessoas assim que têm vícios. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão na igreja há anos, mas são viciadas em cigarro e em outras coisas que a pessoa passou anos e não conseguiu se libertar. Então, tem casos que exigem um processo. Quando você tem uma vida assim, digamos que um pouco mais resolvida, não teve tantos problemas assim ao longo da sua vida, essas questões de traumas, né? Você veio de uma base assim familiar estruturada, e em outros aspectos da sua vida também são mais bem resolvidos. Possa ser que aconteça sim a libertação naquele momento. Mas no meu caso, haviam várias questões que eu precisava ali resolver. Então foi um processo e vou contar para vocês aqui mais uma parte de como foi. Então, como vocês sabem, né, eu tive um encontro com Deus, eu vi um anjo entrando na igreja, ou melhor, eu vi um anjo descendo, né, ali na frente do altar, e veio até mim, me tocou, como eu já compartilhei aqui, e foi nesse dia que eu recebi o batismo e que eu tive um encontro real com Deus também. E naquele momento que eu tive aquela experiência, eu senti de fato Deus me limpando, me purificando. Eu senti que algo estava acontecendo ali, que Deus estava fazendo um trabalhar muito grande em minha vida. Eu senti uma paz imensa em meu espírito. E foi algo assim que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E Deus me passou essa mensagem naquele momento. Ele me dizia assim: eu estou te limpando. Só que ele me disse de um modo que eu podia ver mesmo, porque eu tive a visão do meu interior, do meu corpo por dentro e por fora. Então, houve uma purificação ali que Deus iniciou naquele dia, porque eu me entreguei, eu de fato decidi viver para Cristo e eu verbalizei isso com os meus lábios, que eu queria viver para Ele, que eu queria ser dele e não mais servir ao mundo, que o meu coração a partir daquele dia estaria focado em Cristo e não nas coisas aqui da terra, que eu iria servir a Ele por completo, corpo, alma, espírito, mente, tudo. Eu resolvi servir a Deus, eu decidi isso, eu falei isso para Deus. Então ali ele iniciou o processo naquele dia. E então, dando continuidade a esse processo que eu fiz, eu passei dias, meses, orando, buscando a Deus, confessando pecados. Eu falava para Deus tudo, eu arrancava assim de dentro, tudo que eu precisava arrancar, tudo que eu precisava confessar, eu ia falando com Deus. Tudo que vinha à minha mente, eu ia falando com Deus. As coisas erradas que eu havia feito anteriormente, eu ia confessando. Coisas antigas que eu lembrava, eu ia confessando. Eu confessei os pecados de um por um. E eu falava os nomes, porque pecado tem nome. Você faz uma coisa, e aí quando você for orar, você não tem que falar assim: Deus me perdoa por todos os meus pecados. Você tem que lembrar o pecado e confessar, a não ser que tu não saiba. E aí o que tu não souber, tu fala: Deus, aquilo que eu não me lembro, que o Senhor me perdoe. Sempre que eu vou orar, eu oro assim. Eu vou confessando o pecado de um por um, eu vou falando para Deus. Deus, aquilo que eu fiz naquele dia, isso e aquilo, eu vou citando. Até coisas que eu vou lembrando assim de lá de trás,
que eu não confessei ainda, eu vou confessando, eu vou falando com Deus, vou trazendo a memória, porque é assim que a gente tem que fazer, é falar os nomes. Porque na hora de cometer o pecado, a gente não fica pensando no quanto aquilo é errado, no quanto que aquilo é ruim. Aí na hora de confessar, a gente tem vergonha de falar para Deus, de falar o nome, de falar o que foi que você fez. A gente não pode ter, porque na hora de errar, na hora de praticar o erro lá, a gente não pensa no quanto aquilo é errado. Então, tem que confessar mesmo, falar o nome. Não é dizer assim, me perdoa por tudo, não. Deus, aquele dia que eu menti, aquele dia que eu peguei algo que não era meu, aquele dia que eu falei assim, aquele dia, Senhor, que eu fiz tal coisa, a gente tem que confessar assim. Era assim que eu fazia. Eu ia confessando de um por um. E eu passei dias e meses fazendo isso. Eu construí um relacionamento com Deus baseado na sinceridade. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que tem que ser assim e que Deus se agrada disso. Não adianta querer ficar ocultando os pecados. Os meus pecados eu não posso ficar ocultando, porque Deus ele vê tudo, ele ouve tudo. Então, no momento que eu pensei em pecar, ele já viu a intenção do meu coração em pecar. No momento em que eu concretizei o pecado, Deus ele viu também. Então não adianta eu ficar tentando enganar a mim mesma, né? Porque a Deus ninguém engana. Você pode enganar a si mesmo, mas a Deus não. Então eu ficava falando mesmo, confessando, e é assim que eu faço até hoje. Quando eu faço algo que não agrada ao Senhor, eu vou falando, Deus me perdoa por isso, por aquilo. E até aqueles pecados que eu não me lembro, que eu não sei te falar agora aqui o que foi, mas eu te peço, Senhor, me perdoa por eles também. Isso para mim faz toda a diferença, faz todo o sentido, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que tem que ser dessa forma. Então a Bíblia é para nós lermos e praticarmos. E aí eu passei tempos ali orando, jejuando, confessando, tinha dificuldade para orar, porque eu sabia que tinham espíritos ali querendo me tirar do foco. Eu fiquei mais sensível ali. Eu estava protegida pelo Senhor. Os anjos de Deus estavam acampados ali, mas a gente sabe que o inimigo fica em derredor, e eu conseguia sentir nítido que ele estava ali, tentando de algum modo me parar, me travar. E eu tinha muita dificuldade para orar, porque eu não conseguia ficar de olhos fechados. Eu sentia que sempre tinha alguém me observando, e tinha mesmo, né, o inimigo. Então eu sempre tinha essa impressão. E a minha dificuldade para orar foi grande por conta disso. Eu orava de olhos abertos, eu fechava o olho assim, não conseguia ficar nem um minuto de olho fechado, abria de novo. Então esse processo aí foi um pouquinho difícil, mas depois de um tempo tudo foi se ajeitando. Mas esse processo aí no início foi difícil, porque eu não conseguia ficar de olhos fechados. Mas aí eu fui forçando, me esforçando até que eu consegui. E aí eu comecei a frequentar outra igreja que uma amiga me chamou. Eu nem lembro direito como foi que eu cheguei lá. Eu não sei direito, gente. Eu sei que quando Deus está no negócio, ele vai conduzindo as coisas. Eu não sei explicar como foi, eu nem tinha intimidade com essa pessoa, eu nem sei explicar direito como foi, eu sei que eu cheguei até lá. E aí eu fui indo para essa igreja, e eu lembro que essa igreja trabalhava com libertação, não de um modo assim pleno, mas tinha aquela coisa ali de fazer aquela oração para pessoas que precisavam de libertação em alguma área, de cura. Então já aconteciam coisas desse tipo na igreja, pessoas eram curadas de doenças graves, coisas assim. E aí eu fui para lá. É por isso que eu digo para vocês que é muito importante vocês orarem até para saber qual lugar, qual igreja vocês devem frequentar, qual lugar que Deus quer que vocês frequentem. Orem ao Senhor e pergunte, Deus, para onde é que eu tenho que ir agora? Para onde é que o Senhor quer que eu vá? Eu sempre oro em relação a tudo. Tem pessoas que pensam, não, qualquer igreja, qualquer lugar. Não é assim que funciona. Tu pode chegar em uma igreja ali e tu se arrebentar todo, porque possa ser que não seja uma igreja voltada para a palavra, que não tenha a Bíblia ali. Pode ser um lugar onde as pessoas pregam heresias. Eu já estive em lugar assim, então eu tenho muito cuidado com isso hoje, de igreja, de frequentar a igreja. Eu sempre oro a Deus, peço orientação ao Espírito Santo de Deus para que Ele me conduza, porque eu sei que isso é muito importante. E aí, como eu estava orando, né, buscando ao Senhor, conectado, o Senhor me levou até esse lugar. Então sempre pergunte para Deus, qual é a igreja que Ele quer que tu frequente? Qual é a igreja que tu tem que congregar?
Peça orientação a Deus porque Ele vai te levar ao lugar certo. E esse foi o lugar onde começaram a acontecer coisas em minha vida, assim, que eu lembro que ali Deus usou muitas pessoas para falar comigo, para confirmar coisas que eu precisava, para eu entender coisas que eu não sabia que Deus queria que eu fizesse, mas que Deus começou a me orientar. Coisas que Ele iria fazer, que Ele está fazendo. Foi ali, naquela igreja, frequentando aquela igreja, que eu ouvi a voz de Deus a primeira vez audível. Então começaram a acontecer muitas coisas ali a partir daquele lugar. E Deus me apresentou pessoas também que foram essenciais em meu ministério a partir daquele lugar. Então, eu creio que Deus me levou até ali. E eu lembro que eu passei ali pouco tempo naquele lugar, mas foi o tempo suficiente para que Deus fizesse tudo o que Ele queria fazer através daquele lugar e daquelas pessoas. Então, tem lugares que tu não vai passar tanto tempo, não. Vai ser um tempo assim para se cumprir um propósito, que pode ser cumprido em meses, em dias. Então possa ser que aconteça muito rápido o que Deus quer fazer e possa ser que não também, possa ser que dure mais tempo. Mas eu lembro que no meu caso foi pouco tempo e foi o suficiente para Deus fazer tudo o que Ele queria fazer. Foi naquele lugar ali onde muita coisa começou a acontecer, a minha mente se abriu. Eu fui mais assim para o sobrenatural, eu mergulhava mais no sobrenatural, porque eu comecei a sentir essa necessidade e as pessoas que frequentavam ali, que lideravam, que ministravam, eram pessoas que buscavam muito a Deus. Então isso me incentivava a buscar mais também. E aí eu lembro que nesse dia, nesse culto, veio uma pessoa da liderança, colocou a mão em mim e começou a orar. E era uma pessoa que tinha uma vida com Deus assim consagrada. Eu falo porque eu sei, porque eu cheguei a acompanhar. A pessoa buscava muito, orava muito mesmo. Tinha uma vida de consagração, oração, jejum. Era uma pessoa separada mesmo para o ministério. E aí naquele momento da oração, da ministração, eu senti um peso saindo de dentro de mim. E eu caí. E quando eu caí, gente, eu ouvi vários passos na igreja. Passos assim, como se fossem pessoas correndo dentro da igreja. E não tinham pessoas correndo dentro da igreja. Eu estava consciente, eu estava de olhos fechados, mas consciente de tudo que estava acontecendo ali. E naquele momento que eu caí de frente mesmo, de joelhos, e eu ouvi passos na igreja. Passos assim, correndo muito rápido. E ali eu discerni que eram demônios, eram espíritos malignos que estavam correndo ali, saindo. Eu ouvi eles correndo em direção à porta lateral. Tinha uma porta lateral assim na esquerda. Eu ouvi eles correndo naquela direção ali, enquanto a pessoa ministrava em minha vida. E naquele momento ali eu senti um peso muito grande saindo de mim. Eu era adolescente ainda, não estava nesse processo e foi assim um curto espaço de tempo. Aconteceu a experiência com Deus, né? Que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor começou a trabalhar em mim, mas eu ainda precisava passar por aquele processo. Foi um espaço de tempo assim muito curto para tudo isso acontecer, foram poucos meses. E por que os espíritos estavam ali ainda atuando em mim? Porque eu dava legalidade. Como? Eu guardava mágoa no coração, eu guardava ressentimentos, eu não tinha liberado perdão para algumas pessoas que me feriram, que me fizeram mal. Então estava tudo ali, guardado dentro de mim. Imagine a confusão, a bagunça, a sujeira que estava ali, isso eu orando, eu pedindo, eu clamando. E Deus foi trazendo à luz algumas coisas. Eu lembro que nesse período que aconteceu isso, eu estava vivendo praticamente um cárcere interno, uma prisão. Eu passava por muitas coisas, né? Passei por muitas coisas ao longo da vida. Então eu tinha ali mágoa no coração. Eu tinha sentimento de rejeição dentro de mim. Muitas pessoas, muitas mesmo, lançavam palavras de maldição em minha vida desde sempre. Eu estou te falando aqui que eu guardava coisas desde que eu era criança, lembranças da infância, de coisas que me fizeram, que aquilo se tornou sentimentos ruins, sentimentos negativos que eu guardava dentro de mim. Pense, o meu coração era inchado, meu coração ainda não estava 100% restaurado, porque eu não entendia qual era a importância do perdão e que eu precisava perdoar. Eu não tinha a noção disso, entende? Então foi um processo e eu não consegui mexer em tudo isso naquele único dia
que eu tive a experiência com Deus foi um processo, e depois daquele dia eu ainda estive dentro de um processo. Então, quando você é rejeitado por alguém ou por várias pessoas, quando você sofre muitas comparações, tem alguém ali da família que te compara com uma outra pessoa que é da mesma idade que tu, mas que teve uma vida totalmente diferente da tua. As pessoas não sabem disso, né? Porque quando você está dentro da sua casa, é você e Deus. E quem está ali dentro, as pessoas de fora não sabem o que se passam dentro de casa. Então, sempre tem alguém ali, né, que é mais queridinho, aquele que as pessoas bajulam, e tem aquelas pessoas que são rejeitadas. E tem muita gente que é ferida, machucada, magoada por causa dessas coisas e não param para pensar, não tiram um tempo para refletir sobre aquilo e entender que elas precisam passar por esse processo de libertação, de cura interior, de limpeza interior, para que Deus possa restaurá-la por completo. Tem gente que não para pensar sobre isso. Eu não tinha parado para pensar. E a partir daquele dia eu comecei a entender a importância disso. Esses sentimentos que eu carregava dentro de mim me travava e fazia com que eu não avançasse espiritualmente. Deus usou muita gente ali que passou por aquele lugar para falar comigo sobre isso, sobre liberar perdão, sobre me limpar, me purificar, porque realmente eu precisava passar por esse processo. Eram muitas coisas, muitas raízes, muitas palavras aqui que não saíam da minha cabeça, muitos sentimentos que estavam dentro do meu coração que eu precisava tirar daqui de dentro. E já foi algo assim muito grande naquele dia. Então eu estava dando legalidade. O inimigo encontra legalidade quando você guarda mágoa, quando você tem ira em seu coração, quando você guarda ódio, rancor, ressentimento. Isso tudo é legalidade para que o inimigo fique aí, para que ele atue em sua vida. E talvez você não saiba disso, você não tenha parado para pensar sobre isso, mas possa ser que você ainda tem coisas dentro de você enraizadas, coisas de lá da infância que você passou, que falaram a seu respeito, calúnias. Quantas e quantas pessoas são feridas e continuam ferindo os outros? Pessoas que não perdoaram, pessoas que são pessoas boas, mas que têm mágoa no coração, e aquela mágoa, aquela guarda, acabou, de certo modo, apodrecendo o interior dela, apodrecendo o coração dela e faz com que ela tenha atitudes ruins em relação a outras pessoas, porque ela acabou se tornando aquilo que fizeram com ela. Então isso acontece. A gente acaba se tornando aquilo que fizeram com a gente. De tanto você ser ferido, machucado, maltratado, você acaba se tornando alguém assim, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não sabe dar amor, não sabe transmitir amor, porque você não recebeu aquilo. Você recebeu o quê? Pedradas, rejeição, você recebeu desprezo das pessoas. E aí você acaba não sabendo dar amor, transmitir amor para os outros. E isso é algo aqui que envolve questões também emocionais, psicológicas. É um processo que não é fácil, esse processo de cura interior, mas é necessário, porque isso pode travar a tua vida, travar a tua comunhão com Deus, e você não conseguir avançar espiritualmente por causa disso. Então esse vídeo aqui eu estou trazendo essa experiência, expondo, né, uma parte da minha vida, para dizer a você que talvez você tenha coisas dentro de você que precisam ser retiradas para que Deus possa trabalhar em sua vida por completo. Você precisa deixar que Ele entre, deixar que Ele faça a obra. Então, tem pessoas que se preocupam muito com questões externas, né, e esquecem que aí dentro pode ter coisas que de fato podem te fazer perder a salvação, e não coisas externas, mas sim o que está dentro de você, e que você não autorize que essas coisas, essas feridas, esses sentimentos ruins te impeçam de avançar e te impeçam de alcançar o seu prêmio, o seu troféu, que é a sua salvação. Então a maior intenção desse vídeo aqui é te fazer refletir um pouco sobre isso. E eu espero que eu tenha conseguido te ajudar através dessa experiência e falando as coisas que eu falei para você aqui agora. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.